compartilhar a palavra do Senhor? Amém? Vamos compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor. E eu quero começar essa mensagem trazendo um dos meus textos preferidos da Bíblia, da palavra. Queria convidar a todos a abrirem no livro de Romanos. Muito obrigado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor fez, mas principalmente pelo que o Senhor é. Obrigado, Deus, e nós te pedimos que o teu Santo Espírito ministre as nossas vidas, fale, Senhor Deus, com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Amém. Paulo chama a atenção do povo para que eles renovassem as suas mentes, para que eles fizessem uma renovação de mente, que eles fossem transformados. Ele pede para o povo: se transformem, sejam transformados. E ele mesmo diz como: renovando as suas mentes, renovando os seus pensamentos, mudando a forma de pensar. Amém? Nós vemos então esse apelo de Paulo. E algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção para a gente entrar aqui bem nesse texto, para que nós possamos crescer, nós temos que estar abertos a aprender. Amém? Para que a gente possa crescer, a gente tem que estar aberto a aprender. E só uma pessoa que se permite ser renovada, ela está aberta ao crescimento, ela está aberta a aprender e a crescer e melhorar a cada dia, poder melhorar a cada dia. De fato, nós experimentamos algumas vezes na nossa vida, a gente experimenta algo novo de Deus, Com certeza você deve se lembrar de momentos especiais que você teve com Deus. Mas o nosso crescimento, ele não se dá apenas em momentos especiais com Deus. O nosso crescimento, ele tem que se dar todos os dias, no dia a dia, porque é algo que a gente vai evoluindo a cada dia, que a gente vai crescendo a cada dia. Amém? Todos creem? Amém? Amém. Então nós temos que estar abertos. Já uma mente envelhecida, uma mente travada, é uma mente que não cresce. É uma pessoa que não vai se permitir crescer, ela não vai se permitir ser trabalhada, logo ela vai ficar travada, vai ficar fechada. E muitas vezes a gente vê Deus, na palavra, chamando o povo para: povo, abra os seus olhos, que é uma outra forma de dizer: abra sua mente, porque eles não estavam com os olhos fechados, literalmente, mas a expressão abra os olhos é justamente de dizer: prestem atenção, abram suas mentes, vocês estão fechados, vocês se bloquearam, vocês precisam se permitir ver, ouvir. Em outras partes da palavra a gente vai ver Deus chamando a atenção para que a igreja abra os ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja. Então a gente vê Deus chamando a atenção do seu povo, e esse seu povo é outra ênfase que eu quero dar nesse texto do apóstolo Paulo. Por quê? Paulo não está convertendo ninguém com esse texto. É importante a gente frisar isso. Ele não está tentando evangelizar ninguém. Por quê? Porque ele não está falando com pessoas não convertidas, e ele também não está falando com pessoas novas convertidas. Ele está falando com a igreja. Ele está falando com as pessoas que já são convertidas, que já têm conhecimento da palavra, e são pessoas que travaram. É por isso que ele diz, portanto, presta atenção, portanto, o que ele fala? Irmãos. Quem era chamado de irmão? Eram as pessoas que já eram da igreja. Não se chamava uma pessoa que não era convertida de irmão, até porque ele não ia entender nada. Por que está chamando de irmão? Ele não ia entender nada. Ou seja, Paulo está falando com pessoas instruídas, com pessoas convertidas, com as pessoas da igreja. Ele está falando com as pessoas da igreja. Paulo está chamando a atenção para as pessoas que já estavam na igreja, mas que precisavam de transformação. É muito importante a gente ver isso na Bíblia, porque a gente acaba chegando num momento em que a gente acha que as pessoas que estão lá fora precisam ser transformadas para estar aqui dentro. Não é assim? Não é assim que a nossa mente vai se moldando? Sendo que, na verdade, a gente precisa crer que a nossa transformação atrai as pessoas de fora para dentro. A palavra, vocês podem reparar, quando a palavra está chamando a atenção, é sempre de crente. É sempre da igreja. Quando Jesus fala para os seus discípulos, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, ele não está dizendo, vocês são lindos, vocês são incríveis, vocês são maravilhosos. Não, ele está dizendo, vocês têm que ser exemplo. Vocês precisam ser exemplo, para que as pessoas olhem para vocês e queiram ser como vocês. Percebe? A palavra ela sempre chama a atenção da igreja, porque Deus sabe, Cristo sabe, que se a igreja for como Deus quer que ela seja, ela automaticamente vai ser um imã de pecadores. Assim como Cristo era. O que Cristo mais atraía, gente? O que Cristo mais atraía? Pecadores. Era o que ele mais atraía, pecadores. E os crentes, Jesus funcionava como repelente. Repararam? Os falsos, óbvio, né? Os verdadeiros eram atraídos e ficavam com ele. Mas aqueles que não eram legítimos, verdadeiros, meio que funcionava como um repelente. Por quê? Porque a luz, ela mostra bagunça e ela mostra sujeira. Você tem um quarto bagunçado? Sabe aquele quartinho da bagunça? Sabe? Sabe por que ele na maioria do tempo não te incomoda? Porque ele está fechado e no escuro. Não é? Vai lá e acende a luz. O que começa a acontecer com você? Você começa a se incomodar. Sabe por quê? Porque a luz revela bagunça e sujeira. E a gente fica incomodado com bagunça e com sujeira. Não é? A gente fica. Jesus é luz. Deus é luz. E quando a luz chega perto de alguém ou de algo, mostra o quê? A bagunça e a sujeira. Logo eu tenho duas opções. Vocês podem reparar. Reparem nisso, gente. Quando a gente não queria arrumar nossa vida,
e Deus chegava perto de nós, ou alguém de Deus chegava perto de nós, o que a gente fazia? Corria. Não era assim? A gente corria. Porque a gente começava a ver a nossa própria bagunça, a nossa própria sujeira. E quando a gente se torna a luz, acontece o contrário. Quando a gente chega perto das pessoas, as pessoas começam a se sentir incomodadas. E isso é ótimo, desde que seja incomodada pela tua luz, pela luz de Deus que está brilhando através de você. Amém? Amém. Usando essa mesma ideia de Paulo aos Romanos, eu quero pegar um texto também de Paulo, só que aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vou deixar vocês acharem aí. Só para eu ter tempo de beber água. Fica esgoelando no louvor, depois chega agora, não tem voz mais. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É um versículo que muita gente, quando ouve esse versículo, fica, uou, glória a Deus, aleluia. E eu já quero mudar um pouquinho a sua mente, você começar a pensar nele diferente. Já que Deus nos chama a renovar a nossa mente e sermos transformados, vamos pensar nele de um jeitinho diferente. Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Amém. Por que todo mundo gosta desse texto? Vou dizer para vocês. Porque todo mundo enfatiza a seguinte frase: Cristo vive em mim. Não é? Agora Cristo vive em mim. Olha que delícia, gente. Pensar assim, Cristo vivendo em mim. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: Cristo não vive em mentes velhas. Presta bem atenção no que Paulo fala, porque todo mundo pensa no agora Cristo vive em mim. Isso é muito típico da mente, principalmente das mentes, bom, eu vou dizer que é das mentes mais atuais, mas não são, porque Paulo já estava falando isso lá, tá? Então, a gente tem que entrar no consenso que isso sempre aconteceu, desde lá de trás, desde mesmo do início da era cristã. Paulo está dizendo assim: não vivo mais eu. Se você quer frisar uma parte desse texto, é só essa. É só essa. Não vivo mais eu. Essa parte ninguém quer frisar. Vocês estão entendendo? Não vivo mais eu. Agora, Cristo vive em mim. O que precisou para Cristo viver em Paulo? O que precisou? Paulo morrer. A maioria das pessoas frisa o agora Cristo vive em mim, sabe por quê? Porque pensam assim: eu sou uma pessoa, eu tenho uma vida, e agora eu acrescentei Jesus na minha vida. A maioria das pessoas pensaram assim algum dia. Não pensam mais, amém? Mas pensaram assim algum dia. Cristo foi acrescentado na minha vida. Só que não tem como acrescentar Cristo na nossa vida, porque Cristo só entra em vidas que morreram. Cristo só entra em vidas que morreram. Agora não vivo mais eu morri. Agora Cristo vive em mim. E Paulo vai continuar, e você vê que o entendimento é: eu tenho uma nova vida. Aquela vida que eu tinha, já era.
Aí eu faço uma pergunta para você: tem restos da sua antiga vida na sua vida atual? Se tem, está faltando alguém morrer. Não são as coisas que precisam morrer, estão entendendo? Não são as coisas que precisam morrer. Não são aquelas coisas que eu tinha, aquelas coisas que eu fazia que precisam morrer. É a pessoa. Porque quando a pessoa antiga morre, tudo que era antigo fica para trás. Tudo que era daquela vida antiga, ela fica para trás. Então percebe, a dificuldade não é de largar as coisas que eu fazia antes, não é de largar as coisas que eu tinha antes. A dificuldade é de largar a pessoa de antes. Quando eu largar a pessoa de antes, as coisas, elas vão automaticamente. E agora, voltando para o nosso texto, qual é a coisa mais difícil da gente largar da nossa antiga vida? A nossa mente. A nossa mente é a coisa mais difícil. Porque eu vou largando as coisas aos poucos, é um processo, não é? Principalmente quem se converteu depois de adulto, percebeu bem isso na sua vida, largando coisas, não é? Até a gente que foi, eu nasci no berço cristão, mas a gente nasce no berço cristão, mas a gente não nasce cristão. Né? Como a gente vê, e todas as vezes, inclusive isso vai acontecer hoje de novo, todas as vezes que pais vêm apresentar ou batizar os seus filhos, eu falo, eles estão consagrando os seus filhos para Deus, certo? E qual que é o alerta que eu dou? Quem lembra aí? Pais, esse é só o primeiro passo. Depois você tem que ensinar quando? Todo dia. Você tem que ensinar todo dia. Porque por mais que ele cresça, como eu cresci, eu já nasci filho de pastor. Por mais que a gente cresça, a gente precisa formar o nosso caráter. Nós vamos tomar nossas próprias decisões, nós vamos ter a nossa própria mente. Formar nossas próprias ideias. E vai chegar o momento em que eu vou ter que tomar essas decisões, assim como aqueles que conheceram Jesus só depois de adultos também tomaram. Apesar de ter nascido num lar cristão, eu sei que eu não me converti criança. Eu sei que eu me converti já um crente de igreja. Porque eu tive, assim como esses crentes aqui tiveram que ouvir de Paulo, eu tive que ouvir de Deus, já um crente de anos de dentro da igreja, que eu precisava me converter. Eu precisei ouvir que eu precisava ser transformado também. Isso requer algumas coisas de nós. Eu quero voltar um pouquinho para o texto, peguei até uma outra versão aqui, para a gente poder focar algumas coisas. No primeiro versículo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Primeira coisa que a gente precisa entender, para que a gente tenha de fato uma mente renovada, para que de fato nós tenhamos uma renovação de mente, vai exigir o quê? Sacrifício. Vai exigir sacrifício. Né? Então, por mais que Paulo diga, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, o texto é muito bonito, mas dentro disso existiu muito sacrifício. Exigiu muito de Paulo, da sua vida. Muitas pessoas acreditam que Paulo mudou assim, de um dia para o outro. É ou não é verdade? A maioria das pessoas acham que Paulo era um assassino de crentes, e um belo dia ele estava viajando, e no meio da viagem Cristo apareceu, ele
caiu, aí Cristo falou com ele, ele entendeu que era Cristo, lembram disso? Todo mundo conhece essa história, né? Então Paulo cai do cavalo, Cristo fala com ele: Paulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Paulo. Aí Paulo: eu não sabia. Porque a verdade é que Paulo era muito bom em tudo que ele fazia, sabia? Paulo era muito bom. Paulo, ele perseguia, prendia e matava rebeldes. Acontece que ele achava que os cristãos eram rebeldes, e ele fazia o serviço dele, e muito bem feito. O dia que Cristo apareceu para ele, ele entendeu que ele estava perseguindo as pessoas erradas, porque ele estava perseguindo a pessoa errada. E olha que coisa interessante, gente, olha que coisa interessante que eu tenho certeza que vocês não tinham percebido até hoje. Jesus não disse para Paulo que ele estava perseguindo os seus discípulos. Jesus não disse para Paulo que ele estava perseguindo os seus seguidores. Quem Jesus disse que Paulo estava perseguindo? Ele. Porque me persegue. Vocês já entenderam? Eu me arrepiei quando eu percebi isso. Porque Jesus estava dizendo assim: aqueles que são meus, eu estou vivendo no lugar deles. Então você imagina quando Paulo entendeu isso, para ele dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu sou perseguido, estão perseguindo Cristo. Porque quando eu persegui os cristãos, eu estava perseguindo Cristo. Você percebe que quando nós de fato temos Cristo em nossa vida e vivemos por Cristo, quando alguém age contra nós, está agindo contra Cristo? Não sei vocês, mas isso me dá uma vontade de estar certo. Isso me dá uma vontade de fato ser de Cristo. Para que quando alguém me persiga, e eu quero, porque a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos por causa do meu nome. Então a gente tem que querer. Eu quero que Cristo vá para essas pessoas e diga assim: você está me perseguindo? E Deus transforma a vida deles como transformou de Paulo. Requer sacrifício. Mas eu estava dizendo para vocês que não foi assim que Paulo mudou. Jesus derrubou Paulo. E Paulo não enxergava mais. Não é? Todo mundo conhece essa história, né? E aí então Paulo é levado para uma casa, e lá ele recebe uma visita que diz para ele, confirma para Paulo: Paulo, eu vim em nome de Jesus, Jesus me mandou aqui. E aí as escamas foram tiradas dos olhos de Paulo, e Paulo voltou a enxergar, amém? Não é verdade? Aí o que todo mundo pensa? Que Paulo saiu dali de dentro e foi pregar, não é? Sabe quanto tempo levou para Paulo começar a pregar? Depois desse dia? Sabe quanto tempo levou para Paulo fazer essas viagens aqui e abrir essas igrejas? Começar a abrir essas igrejas? Hã? Vamos lá. Chuta aí. Como é que você sabe? Ah, eu te falei. Que bênção. 11 anos. Quem sabia? 11 anos. E todo mundo achava que tinha sido assim, né? Eu também achava. Por muito tempo eu achei. Paulo, ele teve que ser muito trabalhado.
Paulo foi para o deserto ser trabalhado. Paulo ficou anos e anos. Sabe por quê? Talvez você pense assim, porque ele não entendeu. Não, ele entendeu. Só que imagina a crise que ele entrou quando ele descobriu isso. Imagina como Deus teve que trabalhar a vida dele. Como Deus teve que moldar ele. Quanto sacrifício ele teve que fazer e passar para que de fato ele pudesse entender. Para que de fato ele pudesse entender as coisas e ele pudesse ir e falou, agora eu vou fazer, agora eu entendi, agora eu vou, estou indo, Senhor. Aquele que te perseguia agora vai pregar o seu nome, agora vai pregar sobre você. É uma delícia, né? E agora eu quero provar para vocês como Paulo era bom no que ele fazia. Porque quando Paulo começa a pregar sobre Cristo e começa a falar, os discípulos começam a dizer, mas esse não era o cara que matava gente, que perseguia gente, que matava gente? E muita gente pensa que Paulo começou a pregar muito rápido também por causa disso. Agora eu mostro para vocês como ele era um bom matador e perseguidor e matador de crente. Porque passaram-se 11 anos e todo mundo ainda lembra de Paulo e do que Paulo fazia. E eu quero chamar a sua atenção para isso, é para te mostrar uma coisa. Vamos concordar numa coisa? Depois de Jesus, Paulo é provavelmente uma das pessoas mais admiradas na Bíblia, não é? Não é? Porque ele era muito bom, convenhamos. A gente não adora Paulo não, a gente admira, certo? Paulo é com certeza uma das pessoas mais admiradas na Bíblia depois de Jesus, depois de Deus. Porque a dedicação dele fez a diferença. O empenho dele fez a diferença. Ele precisou de todo um trabalhar, ele precisou de todo um moldar, ele precisou de toda uma transformação interna. Mas observe, por que nós admiramos tanto Paulo? Porque o mesmo empenho que ele tinha para matar cristãos, ele teve depois para gerar cristãos. E por que isso tem que nos chamar a atenção? Porque nós muitas vezes somos muito bons em alguma coisa, não é verdade? Em alguma coisa nós somos muito bons. E no mínimo uma coisa nós somos muito bons. Não é verdade? E por que nós somos bons nisso? Nisso aí que você está pensando. Por que nós somos bons? Porque nós gostamos disso e porque nós nos dedicamos nisso. Dedicamos a aprender, a conhecer mais sobre aquilo, colocamos em prática para que aquilo se desenvolva e que a gente fique cada vez melhor naquilo ali, não é? Foi o que Paulo entendeu. Se agora eu vou ser um cristão porque eu entendi que na verdade eu estava perseguindo aquilo que eu pensei que estava defendendo. Então eu vou usar o mesmo empenho e a mesma dedicação em prol disso. Se eu era o melhor para perseguir e matar, eu vou ser o melhor para salvar. Eu vou ser o melhor para salvar. Transformação de mente. Uma transformação total na vida de uma pessoa, por quê? Porque ele se permitiu mudar a forma de pensar. Ele permitiu que Deus mudasse a sua forma de pensar, renovasse a sua mente, renovasse os seus pensamentos. Primeira parte então é o sacrifício. O sacrifício existe e eu preciso comprar o sacrifício, porque não vem nada bom sem sacrifício.
Não existe nada que venha nos agregar, que venha nos acrescentar, sem que haja sacrifício da nossa parte. Amém? É um fato, é uma verdade. É uma verdade, por isso que Paulo fala, rogo-vos. Gente, sabe o que é rogar? É falar, gente, é o mesmo que eu dissesse assim para vocês hoje. Gente, pelo amor de Deus, transformem a vida de vocês. Pelo amor de Deus, é isso, gente, é literalmente isso que Paulo falou. Foi literalmente isso que ele falou. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, transformem-se. Mudem a forma de vocês pensarem. E aí vamos entrar na segunda parte, que é o quê? Quando ele diz assim, e não vos conformeis com este século, ou em outras versões, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, através da renovação da vossa mente. A primeira versão que eu li, que eu gosto muito também, que diz assim, e não vivam conforme o padrão, ou os padrões deste mundo. Porque esse é um fato, nós crescemos e vamos sendo moldados pelos padrões do mundo. É assim que o nosso caráter ele vai sendo formado, através dos padrões de onde nós estamos convivendo, não é? E isso precisa mudar. E não é, e volto a repetir, e não é assim, eu vivia no mundo, agora eu vivo na igreja, então eu preciso tirar as coisas do mundo e me moldar. Eu estou falando para crentes, assim como Paulo estava falando para crentes, eu estou falando para crentes, estou dizendo, crente, você tem coisas que precisa mudar na sua vida. Você se molda em coisas do mundo que precisa desmoldar, que precisa tirar. Volto a repetir, Paulo não estava falando para descrentes, ele estava falando com crentes. Então nós precisamos conhecer o que Deus é, nós precisamos conhecer o que Deus quer, para que nós possamos ver aquilo que Ele não é, e aquilo que Ele não quer, para que a gente possa então não se conformar. Não se conformar, porque um dos grandes problemas da nossa vida moderna é que a gente acaba se conformando com as coisas do mundo. A gente pode até não concordar, mas a gente se conforma. E Paulo está dizendo, não se conforme, porque quando você começa a se conformar, você deixa de ser um agente de mudança. Porque nós fomos chamados por Deus para sermos agentes de mudança. Luz do mundo. A luz precisa criar um efeito. Não precisa? Alguém corre lá na luz para mim, por favor. Alguém que sabe mexer lá na luz. Corre lá na luz para mim. Alguém. Apaga a luz para mim, Fer. Ainda está claro. Meio. Está escuro. Certo? Você está cego? Não, você está enxergando. Mas as coisas mudaram para você? Mudaram. Qual é a primeira mudança que a falta de luz gera? Vocês sabem? Falta de cor. Perceberam? Vocês podem estar enxergando as coisas. Talvez vocês estão olhando aqui para frente, fica um pouco mais fácil. Mas eu daqui olhando para vocês, eu enxergo todos vocês, mas eu não estou vendo nenhuma, o quê? Cor. Eu não estou vendo nenhuma cor. Pode acender, Fer, por favor. Tudo se transformou agora para mim. Agora eu sei quem cada pessoa é e eu estou vendo cores. Viram o que a luz faz? A luz transforma. Transforma o lugar e transforma as pessoas.
Deus nos chamou para sermos luz. Ele nos chamou para transformarmos as coisas e as pessoas. Só que nós não vamos transformar nada e nem ninguém se nós estivermos moldados pelo molde do mundo. Porque quem está moldado pelo molde do mundo não é luz. E se não é luz, não tem como mudar nada. Não é verdade? Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim, Jeremias 33, 3, diz assim: chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Amém? Amém? Chame a mim, outra versão vai dizer, clame a mim e eu te responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Uma das coisas mais impressionantes da vida de Paulo é que Paulo viu coisas que nem estão escritas na Bíblia. Ele viu muitas coisas que não estão escritas na Bíblia. Ah, que curiosidade que dá. Não dá? Dá muita curiosidade. Mas o que o profeta Jeremias já dizia? Busque, vá atrás do Senhor, porque Ele vai te mostrar, Ele tem coisas grandes e ocultas para nos mostrar, para nos dar, para nos mostrar. O que a gente precisa? A gente precisa ser transformado. A gente precisa ser transformado, e eu não estou falando de aceitar Jesus, que isso aí você já tem que ter feito, você já deve ter feito. Eu estou falando não de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu estou falando de deixar a pessoa, cita seu nome agora, deixar Snar morrer, para que Cristo viva no meu lugar. Permitir que a gente mude a forma de ver, de fazer, de enxergar as coisas. Tinha uma moça, casou com o marido dela, óbvio, né? E ela gostava muito de comer peixe assado. E ela assava peixe para o marido dela. Para ela e para o marido dela. Ela assava peixe. E eles comiam peixe assado. E foi uma vez, e foi outra vez, e foi outra vez. Até que um dia o marido, ele falou assim, amor, já faz um tempo. No começo eu não tinha coragem de te perguntar, mas eu tenho uma dúvida. E eu queria muito te perguntar uma coisa. Ela pode perguntar. Você assa o peixe, só que você tira a cabeça do peixe. E eu gosto da cabeça do peixe. Por que você não assa o peixe inteiro? Com a cabeça? Além dele ficar mais bonito, eu ainda aproveito a cabeça. Ela disse assim, eu sempre fiz assim. Ele falou, então não é porque você não gosta. Eu tinha medo de, sei lá, você não gosta da cabeça, não sei. Ela, não tem um problema nenhum, mas eu sempre fiz assim. E aí ele perguntou, mas por que você sempre fez assim? Porque era assim que minha mãe fazia. Então tá bom. Um dia eles foram almoçar na casa da mãe dela. E chegando lá, a filha falou, mãe, eu preciso te fazer uma pergunta. Que meu marido me fez a pergunta, e depois que ele fez a pergunta, isso ficou na minha cabeça. Pode perguntar. Mãe, eu asso peixe em casa e eu corto a cabeça fora. Mas eu asso assim porque você assava assim. Você cortava a cabeça do peixe e assava o peixe sem cabeça. Por quê? Ela disse assim, eu sempre fiz assim. Mãe, mas por que você sempre fez assim? Porque a sua avó fazia assim. Imagina, né? Vamos marcar um almoço na casa da avó? Vamos. Foram almoçar na casa da avó. Vó, a gente tem uma pergunta para você.
Aí ela contou toda a história. Falou, vó, perguntei para minha mãe disse que sempre fez assim, porque você cortava a cabeça do peixe. Agora chegou em você, a gente queria saber, por que que você assava o peixe sem cabeça? Aí a avó disse assim, meu forno era pequeno. A forma que entrava no fogão, no forno, não cabia o peixe inteiro. Eu sempre gostei da cabeça, mas não cabia. Eu tinha que cortar a cabeça do peixe para poder. Para o peixe caber na forma. Para o peixe caber onde? Forma. Você sabe o que significa conformar? E não vos conformeis com este mundo. Sabe o que significa conformar? Colocar em forma. Entenderam? A filha assava o peixe sem cabeça porque a mãe assava o peixe sem cabeça, mas ela nunca perguntou, ela se conformou com o fato de assar o peixe sem cabeça. Logo, a neta, mesma coisa. A gente faz muita coisa que a gente nem sabe por que a gente faz. A gente faz muita coisa porque a gente acha normal, a gente acha natural, porque sempre foi assim, porque sempre fizeram assim, e a gente está só o quê? Repetindo o processo, sabe por quê? A forma. A forma. Porque a gente se conformou. Nós fomos pegando forma das coisas. Deixa eu ver se eu consigo ir rapidinho aqui. Evangelho de João, capítulo 5. Não precisa abrir não, gente. Eu vou ir rapidinho aqui, por causa do nosso tempo. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim: existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Amém? Bem, todo mundo já conhecia esse texto, né? Todo mundo já conhecia essa história. Então, Jesus chega no tanque de Betesda, aonde, se você observar, se a sua Bíblia for uma versão mais nova, você vai observar que a parte onde diz que eles ficavam esperando um anjo descer e agitar a água, está entre colchetes, tá? Vocês vão observar aí na sua Bíblia. Se for uma versão mais nova, vai estar entre colchetes. Por quê? Porque essa parte do texto não é literal, ela é crença. Certo? Então, o João não está dizendo que isso acontecia. Ele está dizendo que eles ficavam lá porque acreditavam que isso acontecia. Entenderam a diferença? Tá. Quanto tempo o paralítico lá? 38 anos, certo? Por que ele estava lá há 38 anos? Por que ele estava lá há 38 anos? Não digam que é porque ele era paralítico. Ele estava lá há 38 anos porque ele acreditava, certo? Ou seja, estamos falando de um crente.
certo? Crente. O tanque de Betesda era um lugar de fé, entre aspas, certo? Aonde pessoas que acreditavam iam lá à espera de um milagre, porque lá acontecia algo sobrenatural, certo? 38 anos, esse homem de fé, esse homem que crê, estava ali e absolutamente nada aconteceu com ele. Até que alguém chegou na vida dele. Quem foi? Jesus chegou na vida dele. E Jesus chega na vida dele para curar ele, amém? Não! Jesus chegou na vida dele para transformar a vida dele, fazendo ele renovar a mente, mudar a forma de pensar. Jesus chegou para ele, em outras palavras, e disse: você ficou 38 anos crendo na forma errada. Você está há 38 anos travado, porque você crê da forma errada. E eu vim para te mostrar como você deve acreditar. O tanque de Betesda não fazia nada. O tanque de Betesda não fazia nada. Assim como muitos outros lugares prometem coisas que não fazem nada, a não ser iludir as pessoas e deixar as pessoas presas a eles, presas nas mentiras, presas nas ilusões, presas nas falsas esperanças que nunca vão acontecer, a não ser o fato de ficar ali todo dia do lado do tanque, imaginando que algum dia vão ter uma oportunidade, quando na verdade a real oportunidade, o real milagre não estava ali, era Jesus. Era Jesus. Jesus apareceu para aquele homem, para que ele pudesse mudar a forma dele de pensar, para que ele pudesse entender que ele estava teimando em algo que nunca ia fazer nada por ele, que nunca ia mudar a vida dele, porque o único que tem poder para mudar a vida de alguém tem nome, se chama Jesus. Se chama Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém. Por último, se nós entendemos que há necessidade de sacrifício, se nós entendemos que nós precisamos deixar de nos conformar com as coisas do mundo, nós precisamos então entender e aceitar a vontade de Deus. Aceitarmos a vontade de Deus. Aí nós vamos experimentar. Olha que coisa incrível. Quando nós finalmente aceitamos a vontade de Deus, nós experimentamos o que Paulo fala no versículo 2. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto eu fico só ouvindo o que Deus quer que eu faça, eu vivo daquele jeito assim: mas se eu fizer o que Deus quer, eu preciso abrir mão disso, eu preciso abrir mão daquilo, não é assim? A gente fica se martirizando, mas por quê? Porque o velho homem, a velha mulher, ela não morreu ainda. Nós ainda não entendemos o processo. Primeiro é o sacrifício. Primeiro eu morro. Depois, eu não me conformo mais com as coisas antigas, eu não me conformo mais com as coisas do mundo, eu não me conformo mais em ser
moldado pelo mundo. Porque agora eu tenho uma nova mente, eu tenho novas direções, eu tenho novos planos, novos sonhos, que se eu puder traduzir, eu vou traduzir por a vontade de Deus para a minha vida. Se eu fizer esse processo, aí a vontade de Deus em mim, ela se torna boa, ela se torna agradável, e eu percebo que ela é perfeita. Eu percebo que ela é perfeita. Amém? Amém. Para a gente encerrar, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aprender a aceitar a vontade de Deus, irmãos. Aprender que muitas vezes Deus coloca situações na nossa vida para a gente dar esse despertar. Às vezes é individual, acontece na minha vida, às vezes acontece na tua vida, às vezes acontece na vida de todo mundo. A gente vê isso desde a Bíblia até os nossos tempos de hoje. Porque a gente vê lá algo acontecendo com Moisés, só com Moisés, não é? Aí daqui a pouco a gente vê algo acontecendo com todo o povo. Todo o povo precisa dar uma chacoalhada. E assim a gente poderia citar vários outros personagens, várias outras pessoas da Bíblia, em que coisas aconteceram pontualmente com um e também aconteceram com todo o povo. Muitas coisas acontecem comigo, muitas coisas acontecem com você, para que Deus possa chamar a nossa atenção, para que Deus possa nos tirar da nossa zona de conforto, porque a zona de conforto é uma conformidade, né? Quando eu me conformo, eu fico ali no conforto daquilo ali, e tudo bom, e tudo bem, e tudo bom. Aí Deus precisa muitas vezes dar uma rasteira ali, para mostrar que não está bom não está bom, porque tem coisas que precisam acontecer na sua vida, e se você não me ouve por bem, você me ouve, não é por mal não, gente, você me ouve por amor, porque Deus é amor, e tudo que Ele permite que aconteça na nossa vida é por amor, é por amor. Se algo acontece com você, ou se algo acontece com todos nós, olha essa pandemia aí, né, gente? Se tem algo que eu aprendi com essa pandemia, é que Deus permitiu que ela acontecesse, permite que ela está aí até hoje, porque a gente precisa deixar de se conformar. A gente precisa entender logo de uma vez que nós precisamos nos transformar, precisamos ser novas criaturas. Nós precisamos deixar de nos moldar ao mundo e nos moldarmos a Cristo. Amém? Amém.